Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens no livro de Romanos. Nós vamos trabalhar os 7 primeiros versículos, então preste bastante atenção. Romanos capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios à obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi chegada a nós, Senhor. Obrigado pela Bíblia, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos dar o teu livro, obrigado por nos dar as tuas palavras. A tua palavra é como mel em nossos lábios, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós amamos a tua lei, nós amamos a tua palavra, Senhor, e nós pedimos nessa manhã, fale conosco, Senhor. Libera aqui neste lugar o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós te pedimos, revela-nos mais um pouco de quem tu és. Abra os nossos olhos, Senhor. Se existe alguém aqui que ainda não chegou ao conhecimento da salvação, nós pedimos, salva pessoas aqui nesta manhã. Ilumina os olhos do entendimento, tira o véu dos nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver a face de Cristo, nós queremos te conhecer na face de Jesus Cristo, por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a compartilhar como devo, e dê aos meus irmãos uma mente atenta e um coração aberto, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, amém. Você pode sentar. Mais uma vez gostaria de desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando. Sua presença aqui é muito especial e importante para nós. Livro de Romanos. O que nós vamos fazer hoje nós vamos dar uma introdução a essa epístola do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Roma. Então nós vamos introduzir com um contexto histórico dessa carta aos romanos, de quem foi Paulo, quem foram os irmãos ali na igreja em Roma, e depois nós vamos trabalhar esses 7 primeiros versículos que é chamado de prólogo, mas é simplesmente uma outra palavra para a introdução. Essa introdução que nós lemos aqui de 7 versículos é a introdução mais longa que nós temos das epístolas de Paulo, e nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Então, após fazer essa contextualização aí da carta aos romanos, nós vamos explorar aqui nesses 7 versículos 3 pontos, tá? Que eu gostaria que você frisasse aí na sua memória para você lembrar depois. Nesses 7 versículos nós vamos falar sobre a mensagem, o mensageiro do evangelho, o primeiro ponto, o mensageiro do evangelho. Depois nós vamos falar sobre a mensagem do Evangelho. E o terceiro ponto, a resposta ao Evangelho. Então, o mensageiro do Evangelho, a mensagem do Evangelho e a resposta ao Evangelho. E eu já quero introduzir dizendo que, ou confessando aqui, que eu não me sinto apto para pregar o livro de Romanos. Estou aqui porque a gente falou que ia ter a série, então vamos lá. Mas eu estou com esse sentimento de muita incapacidade, porque se você já leu o livro de Romanos, ou se você já fez algum estudo, ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa, sabe que é um livro extremamente profundo. Existem muitas coisas que não são tão fáceis assim de entender no livro de Romanos. Mesmo no mundo acadêmico da teologia, existem
diversas discussões sobre a epístola de Paulo aos Romanos, inclusive discussões bem recentes, bem contemporâneas. Então tem muitas coisas no livro de Romanos ainda que nem mesmo os grandes teólogos da academia, eles chegaram em uma conclusão sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer. Então, eu realmente preciso muito da graça de Jesus aqui no dia de hoje e durante as outras mensagens também. Amém, irmãos? Bom, vamos lá, o contexto aqui desta carta. Nós não sabemos quem foram os fundadores da igreja em Roma, quem foi que plantou a igreja ali em Roma, mas nós temos talvez uma pista, porque ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém, diz que havia judeus de muitas nações ali reunidos, e Roma é a única cidade da Europa que é mencionada ali em Atos capítulo 2, ou seja, quando o Espírito Santo foi derramado e 120 ali foram batizados e depois 3.000 converteram com a pregação de Pedro, provavelmente haviam muitos judeus de Roma ali naquele momento, e muitos entendem que foram justamente esses que foram batizados com o Espírito Santo que voltaram para Roma e plantaram a igreja ali em Roma. E a igreja em Roma era uma igreja que ela era constituída de judeus e gentios. E judeus e gentios é um tema extremamente recorrente aqui na epístola de Paulo aos Romanos. Qual foi o lugar que Paulo escreveu essa carta? Paulo, ele estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos, ele ainda não havia estado presencialmente lá em Roma, não foi Paulo que plantou essa igreja, e a carta chegou aos irmãos ali em Roma por meio de uma diaconisa chamada Fibe. Então, aqui eu achei isso extremamente importante e relevante, que nós vemos mulheres envolvidas no ministério. Então, foi uma irmã, foi uma mulher que foi essa mensageira que levou a carta que Paulo escreveu até Roma. E ali no capítulo 16, Paulo pede para os irmãos receberem Fibe com todo amor. A data em que essa epístola foi escrita, aproximadamente ali o ano 57 ou 58 depois de Cristo, quando Paulo estava hospedado na casa de um irmão chamado Gaio. Paulo, como eu já disse, ele não conhecia os irmãos em Roma pessoalmente, mas com certeza os irmãos já haviam escutado falar sobre Paulo. E por detrás aqui dessa carta, uma das razões pela qual Paulo escreveu a epístola aos Romanos é que ele tinha planos de pregar o evangelho mais ao norte ali da Europa, chegar em lugares onde o evangelho ainda não havia chegado, e ele queria fazer da cidade de Roma uma base para que ele pudesse se deslocar mais facilmente para esses lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. Ele tinha o desejo de ir visitar esses irmãos, mas as circunstâncias que levaram Paulo a Roma não foram muito boas, porque 3 anos após escrever essa carta, se você lembra lá do relato de Atos, ele é preso ali em Jerusalém, e ele, por ser um cidadão romano, ele pede para ser julgado em Roma. Então ele vai preso para Roma e ele fica ali aproximadamente 2 anos preso, ele fica ali aproximadamente preso em Roma, e muito provavelmente ele é martirizado ali mesmo. Nós não sabemos se ele conseguiu concluir esse desejo que ele tinha de levar o evangelho ainda mais para o norte, onde Cristo não havia sido pregado, mas nós sabemos que ele vai para Roma em circunstâncias não ideais da forma como ele gostaria. O tema central da carta, da epístola de Paulo aos Romanos é o evangelho. E a abordagem de Paulo aqui sobre o evangelho é ele dizendo que o evangelho é o mesmo para judeus e para gentios, não importa quem você é, a salvação é por um meio só, pela graça por meio da fé. O homem é justificado pela fé e pela fé somente. Este é o tema central, é o assunto central aqui que Paulo vai abordar na epístola aos Romanos. E por que ele
deseja falar do evangelho para os irmãos. Aqui, o contexto da igreja em Roma é que estava havendo problemas relacionais entre judeus e gentios. Como nós vimos, a igreja foi plantada por esses judeus que saíam de Jerusalém ali no Pentecostes, e em Roma haviam muitos gregos, haviam muitos romanos, muitos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Esses judeus pregaram o evangelho para esses gentios, eles converteram e eles começaram a conviver junto. Mas, ali por volta do ano 50 aproximadamente, o imperador Cláudio, você pode ler isso lá em Atos 18, ele emitiu um decreto que expulsou grande parte dos judeus ali de Roma, e eles foram obrigados a voltar ou ir para Jerusalém ou procurar outro lugar para viver. E aquela igreja ali em Roma, ela passou a ser predominantemente gentílica, porque os judeus haviam sido expulsos. Ali em Atos 18, Paulo ele encontra a Priscila e Áquila, um casal que havia saído de Roma justamente por causa desse decreto. 5 anos mais tarde, esse decreto ele é revogado pelo imperador Nero. Então, esses judeus que haviam sido exilados, de um certo sentido, eles voltam para Roma. Mas a partir do momento que eles voltam para Roma, eles encontram que os irmãos ali gentios estão liderando a igreja. E agora eles começam a ter muitos problemas relacionais. Por isso que você vai ler aqui em Atos, em Romanos, Paulo falando muito sobre a lei, sobre circuncisão, sobre o sábado. Por quê? Ele está, por meio do evangelho, resolvendo os problemas entre judeus e gentios. E aí nós temos aqueles 3 capítulos que são fundamentais aqui na Epístola aos Romanos. Os capítulos 9, 10 e 11, onde Paulo vai falar sobre o futuro de Israel e como, apesar da incredulidade parcial de Israel, Deus não rejeitou o seu povo. Amém? É isso que ele está tentando explicar aqui para os irmãos, que por meio do evangelho, e logo nos primeiros capítulos, o que Paulo vai fazer ali do capítulo 1 até o capítulo 3? No capítulo 1, Paulo nós não vamos entrar nisso hoje, mas ele vai falar que todos os gentios pecaram. Mesmo sem a lei, todos os gentios estão debaixo da condenação do pecado. No capítulo 2, ele vai olhar para o judeu e vai dizer, não pensa que porque você tem a lei, você também não pecou. O judeu também está debaixo do pecado, e ainda mais ele tinha a lei e mesmo assim desobedeceu a lei. Então, capítulo 1 e 2, ele vai dizer que judeus e gentios estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, nós vamos ter um dos versículos mais famosos aí da Escritura e do livro de Romanos, que é Romanos 3, 23, que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, no capítulo 3, Paulo junta judeus e gentios. Todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens estão debaixo da condenação. E a partir do capítulo 4, ele vai falar que, apesar de todos os homens, judeus e gentios, estarem debaixo da condenação, todos esses que estão debaixo da condenação podem ser justificados por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, este é o assunto central do livro de Romanos, o Evangelho. E nós vamos falar muito sobre o Evangelho nesses dias, porque você não pode estar errado sobre alguma concepção que você tenha do Evangelho e estar certo sobre Deus. Se você tem concepções erradas do Evangelho na sua mente, no seu coração, você pode ter certeza que você também tem concepções erradas sobre quem Deus é. E nós estarmos certos sobre o que é o Evangelho é estar certo sobre a coisa mais importante de todas. Você pode estar errado sobre muitas coisas, mas tem uma coisa que você não pode estar equivocado. E essa coisa é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos de clareza, nós precisamos de revelação, nós precisamos de conhecimento do que é de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Só para você ter
uma noção, aqui dos versículos 1 até o versículo 17 de Romanos, nós temos pelo menos 5 citações diretas de Paulo ao Evangelho, mostrando que esse, de fato, é o ponto central. O livro de Romanos ele é importante para toda a história do cristianismo. Por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, ele se converteu após ter uma experiência de leitura de Romanos capítulo 13. Então ele leu Romanos capítulo 13 quando falava que já é hora de despertar do sono, e aquilo foi como um estalo para ele, e ele teve uma experiência de salvação lendo Romanos capítulo 13. E Agostinho, ele influenciou fortemente muitos pais da igreja, influenciou os reformadores Lutero e Calvino, e o próprio Lutero, toda a base da reforma protestante foi o livro de Romanos. As 95 teses de Lutero, elas foram baseadas no livro de Romanos. Não somente isso, o avivamento da Inglaterra no século XVIII também foi influenciado pelo livro de Romanos. John Wesley, ele teve uma experiência espiritual muito forte lendo o prefácio de Lutero sobre Romanos, e John Wesley foi um dos grandes responsáveis por esse despertamento na Inglaterra. Ou seja, por todas essas razões é que eu não me sinto habilitado, apto o suficiente de pregar o livro de Romanos, mas eu estou confiando aqui na graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Então este é um contexto aí da epístola de Paulo aos Romanos, só para a gente saber onde é que nós estamos pisando. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, nesses 7 versículos, é sobre o mensageiro do Evangelho. Perceba que Paulo ele vai se introduzir aqui no versículo 1 e ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo ele se refere a ele mesmo aqui, usando mais ou menos 3 características. Ele diz: chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Mas quem é que foi Paulo? Lloyd Jones ele tem um sermão só na primeira palavra aqui de Romanos capítulo 1. Ele pregou sobre Paulo. Imagina, gente, um sermão inteiro só com essa palavra, Paulo. E dá para fazer, né? Um sermão biográfico aí de Paulo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre este homem. Se nós vamos ler a epístola que ele escreveu, é muito importante que nós saibamos quem foi o apóstolo Paulo. A data exata do nascimento de Paulo é desconhecida. É razoável supor que ele nasceu ali uma década após o nascimento de Jesus e morreu provavelmente como um mártir em Roma, nos meados do final dos anos 60 depois de Cristo. O local do nascimento de Paulo não foi Jerusalém, não foi a terra que Cristo andou, mas a cidade grega de Tarso. Era a principal cidade da província romana da Cilícia. As fontes históricas confirmam que a cidade de Paulo era um centro da atividade romana do império e da cultura grega. Mas os seus escritos e a sua teologia não foram tão influenciados assim pela cultura grega e pela cultura romana, e isso é muito importante. E o próprio Paulo, em várias epístolas, ele defende que ele era um judeu circuncidado da linhagem de Benjamim, ele era um hebreu de hebreus, ele era um fariseu. Ele faz questão de dizer que ele era um judeu que não tinha recebido dessas influências negativas nem de Roma, nem do pensamento grego. Paulo, no Novo Testamento, ele até o capítulo 13 ali era conhecido como Saulo. Ele aparentemente foi educado e passou a infância em Jerusalém, apesar de não ter nascido ali. A gente não sabe como ele chegou, se a família inteira se mudou para lá, ou se ele simplesmente foi enviado para estudar ali em Jerusalém. No mínimo, Paulo ele falava 3 idiomas. Ele dominava o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por ser um judeu, ele dominava o hebraico e também o aramaico. E muitas pessoas não duvidam que ele também sabia o latim. Alguns teólogos eles vão insistir que Paulo ele tenha conhecido Jesus pessoalmente, ou talvez ele tenha
presenciado a crucificação, mas isso é muito incerto e eu particularmente não acredito, porque se ele tivesse tido uma experiência visual, a não ser aquela no caminho de Damasco, de Jesus Cristo, provavelmente ele teria registrado isso aí. E ali em Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele foi um aluno de um dos maiores rabinos de Jerusalém na época, que foi Gamaliel. Bom, mas de qualquer forma, alguns anos após a crucificação de Jesus, aquela atitude hostil que Paulo tinha de perseguição aos cristãos foi interrompida quando o próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Algumas semanas atrás, nós falamos aqui sobre a conversão de Paulo. Passado algum tempo da conversão, Barnabé chama Paulo para ser o seu parceiro ministerial ali na igreja em Antioquia e, ironicamente, essa igreja em Antioquia, que era uma igreja multirracial, foi fundada por cristãos expulsos de Jerusalém pelas perseguições do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo perseguiu a igreja em Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, os cristãos foram expulsos de lá. E aí a igreja em Antioquia foi formada, e ali havia pessoas de várias etnias, e Paulo vai justamente ali em Antioquia e fica 1 ano ensinando a palavra de Deus para os irmãos. Todas as cartas de Paulo, elas surgem durante as suas viagens missionárias e esse esforço teológico que ele tinha para educar e ensinar todas as igrejas como deveria de ser a forma do cristão viver. E no final da sua 3ª viagem, Paulo estava esperando ir para Jerusalém, foi o momento em que ele escreve a epístola aos Romanos. Paulo foi um homem experimentado no sofrimento por causa do evangelho. Veja só, você não precisa abrir, o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, ao defender o seu apostolado contra aquilo que ele chama de superapóstolos. Ele diz o seguinte: são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte, recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Este é o apóstolo Paulo. E a primeira descrição que Paulo dá sobre ele mesmo é servo de Cristo Jesus. E a maioria das nossas Bíblias optou por trocar essa palavra aí no original, porque a palavra aí no original ela não é servo. A palavra que Paulo usa aí para falar sobre ele mesmo é escravo de Cristo Jesus. Então você imagina só, um homem com este currículo que Paulo tinha, um homem estudado, um homem que era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem que era poliglota, um homem que era super conhecido em toda a região. Ele vai escrever para os irmãos e ele diz: eu sou apenas um escravo de Jesus Cristo. Paulo está se identificando aqui como alguém. E se você for pensar, a palavra servo é bonitinha, né? Todo mundo quer ser servo de Deus. Porque o servo normalmente é alguém contratado. O servo normalmente é alguém que tem ainda, que goza ainda de alguns direitos. Talvez aos finais de semana ele tenha folga, porque ele é um servo, ele é alguém assalariado.
Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está se denominando como um escravo. Um escravo, ele não era contratado. Um escravo, ele era comprado. O escravo era propriedade do seu mestre. O mestre pagou um preço por ele. O escravo não tinha folga aos finais de semana. O escravo não tinha 8 horas de serviço por dia. O escravo é alguém que está 100% em submissão ao seu mestre. E é este o apóstolo Paulo. Eu sou um escravo. Um servo tinha liberdade, um escravo era totalmente sujeito ao seu senhor. E se você for pensar, como cristãos, nós somos duplamente possuídos por Deus. Primeira coisa, se você está aqui, se você está me ouvindo, você pode ter certeza de uma coisa: quem te criou foi Deus. Por esse simples fato, você já pertence a Ele. Deus criou você. Deus é o seu dono. Talvez você querendo ou não, mas essa é a realidade. Nós pertencemos ao Senhor porque Ele nos criou. Mas para aqueles que foram salvos, eles também são possuídos por Deus de uma outra forma. O sangue de Jesus nos comprou para Deus. O que isso significa? Que nós devemos submissão a Deus de uma forma ou de outra. Se você está me ouvindo nessa manhã e você ainda não teve uma experiência de salvação, se você está me ouvindo essa manhã e você ainda não foi comprado por Jesus, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa saber de algo: você pertence a Deus, querendo ou não, porque Ele te criou. E qual é o seu dever diante disso? Prestar submissão a Deus, obedecer a Deus. Irmãos, quem é que manda numa casa? O dono da casa ou os inquilinos? O dono da casa é que manda naquele lugar. Quando você chegou aqui, esse lugar já existia, sim ou não? Ou seja, não é você o dono. Você pertence ao Senhor. E se você ainda não recebeu o Evangelho, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não teve fé em Cristo Jesus, você precisa fazer isso hoje. Hoje é o dia que a salvação pode chegar na sua vida. E se você já fez essa decisão de se arrepender e ter fé em Cristo Jesus, você precisa lembrar que Deus comprou a sua vida. E se você está em rebeldia, você precisa voltar para o seu dono, que é Jesus Cristo. Amém? Nós pertencemos a Deus. Isso é o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que eu sou um escravo. O nosso objetivo final de vida deve ser agradar a Deus como nosso dono. Não simplesmente viver para as coisas deste mundo ou para agradar as outras pessoas. O nosso objetivo de vida é agradar a Deus, que é o nosso Senhor. Mas a segunda coisa que Paulo fala sobre ele é que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele não fez um curso para ser apóstolo. Ele não se inscreveu para ser apóstolo. Ele me inscreveu para ser apóstolo. Mesmo não se chamou para ser apóstolo. Ele não se nomeou apóstolo. O texto está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo. E lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte: Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Aprouve a ele revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse o evangelho aos gentios. Paulo teve esse chamado do Senhor para ser um apóstolo. O que é um apóstolo? O sentido da palavra é alguém que é enviado por Deus. Hoje nós usamos muito a palavra missionário. E o sentido da palavra missionário também é ser um enviado. Paulo foi um enviado de Deus para pregar o evangelho aos gentios. Só que a palavra apóstolo não é simplesmente alguém que foi enviado, mas alguém que recebeu oficialmente uma autoridade. É como se fosse alguém delegado. Alguém que está indo na autoridade de uma outra pessoa. Ele não está indo simplesmente enviado, mas ele está sendo enviado debaixo de autoridade. E a autoridade que Paulo estava sendo enviado, obviamente, era a autoridade do próprio Deus.
O que significa então quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos apóstolo? Quando um apóstolo falava, ele estava falando em nome de Deus. É por isso que o ofício do apóstolo era qual? Fundamentar as igrejas. Os apóstolos no Novo Testamento eram aqueles que iam lançar os alicerces da igreja, porque eles são enviados debaixo da autoridade divina. Essa é a função do apóstolo. Ele não está escrevendo então, e isso é muito importante para nós, primeiro que o livro de Romanos é a escritura de Deus, é a autoridade final na nossa vida. Mas ele não está escrevendo como um amigo ali do pessoal em Roma. Ele não está escrevendo simplesmente como um indivíduo ou como um mestre ungido na palavra, mas ele está escrevendo como alguém que foi chamado para ser um apóstolo. E as palavras de Paulo carregam a autoridade de Deus. Hoje ainda existem apóstolos, não apóstolos no sentido de que podem escrever as escrituras, mas pessoas que têm uma graça e que são enviadas pela autoridade do próprio Deus, e especificamente para fundamentar a igreja. Nós cremos que existem apóstolos hoje, mas já quero adiantar para você, não são esses aí que estão na Bíblia, que se autodenominam apóstolo, que pedem para beijar o anel do apóstolo, que se apresentam, meu nome é apóstolo fulano de tal. Essa aqui é a esposa do apóstolo. Não, nós não cremos que esses homens são apóstolos. Primeira coisa, você percebeu como Paulo se apresentou? Paulo, antes de ser apóstolo, eu sou um escravo, chamado para ser um apóstolo. Ele não fazia parte da identidade de Paulo ser um apóstolo. Ele não vivia dando carteirada de que ele era um apóstolo e todos devem me obedecer e trazer muito dinheiro porque eu estou no último nível da hierarquia, mando em todas as pessoas. Não é esse o apóstolo da Bíblia. Esse o apóstolo. E quando a gente pensa no apóstolo hoje, a gente pensa em muito glamour, a gente pensa, nossa, apóstolo, né? Olha só a descrição de Paulo, capítulo 4, ele diz o seguinte: porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos quanto diante de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Olha a descrição de Paulo sobre quais são as batalhas de um apóstolo. Quanto oposição existe ao ministério apostólico. O ministério apostólico não é esse ministério cheio de glamour que as pessoas pintam por aí. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo, um apóstolo sofre muito. Porque ele faz um trabalho extremamente árduo, extremamente difícil. Se você já trabalhou em construção, eu nunca trabalhei muito, mas meu avô era pedreiro. De vez em quando eu ia lá observar um pouco, ele me botava para jogar uma água ali na massa, fazer alguma coisa. Mas o trabalho mais difícil de uma obra é cavar os buracos para o fundamento, para os alicerces. E por que Paulo está falando tudo isso aqui? Depois que você teve aquele trabalho árduo de cavar os alicerces, adivinha só, eles ficam todos escondidos, ninguém vê. Este é o trabalho de um apóstolo, e por isso que Paulo está falando sobre isso.
Obviamente ele está de olho nas recompensas eternas, porque nas recompensas terrenas, se você quer recompensas terrenas, não queira ser um apóstolo. Se você quer glamour, fama, riquezas, conforto, não queira ser um apóstolo. Até porque não é necessariamente uma vontade de alguém, mas como o próprio Paulo está dizendo, ele foi chamado para ser apóstolo. E a terceira descrição aqui que Paulo dá sobre ele é que ele foi separado para o evangelho. O que ele está querendo dizer com isso? Tudo na vida dele era secundário. A única missão que Paulo tinha de vida, a única missão que Paulo tinha que era primária na vida do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. A missão de vida do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. Ele foi separado para o evangelho. Todas as outras coisas vinham em segundo lugar. E assim como o apóstolo Paulo, nós também devemos ser pessoas separadas para o evangelho, separadas do mundo, separadas da futilidade das coisas e dedicados única e exclusivamente para fazer a mensagem do evangelho ser conhecida. Você já parou para pensar, irmão? Por que é que nós fomos salvos e não a presença de Deus? Não seria mais interessante isso? A gente está aqui para ser salvo. E aí, a partir do momento que a gente é salvo, já pode ir para o céu, já pode ir imediatamente para a presença de Deus. Por que nós fomos salvos e ainda permanecemos aqui nessa terra? Adivinha só, para pregarmos o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Paulo foi alguém separado para o evangelho. Devemos viver para tornar Jesus Cristo conhecido. Qual é o seu contexto? Você pode pregar o evangelho na sua família, nos locais de trabalho, ou se você está no ministério, nas ruas. Nós devemos nos comprometer a espalhar o evangelho por todos os meios possíveis. Qual foi a última vez, irmão, que você compartilhou a sua fé com alguém? Qual foi a última vez que você apresentou Jesus para uma pessoa? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Testemunhar de Jesus Cristo. Este é o nosso chamado. Assim como Paulo foi separado para o evangelho, nós também somos separados para o evangelho. Bom, este é Paulo, e por essas três designações aqui, escravo, apóstolo e separado, Paulo deseja que não haja nenhum mal-entendido ali na igreja. Por que Paulo está se apresentando? Ele está querendo enfatizar: eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou o autor do evangelho. Eu sou um escravo. Eu não sou o criador. Eu sou apenas o enviado para trazer a mensagem até vocês. E aí nós vamos entrar então na mensagem do evangelho, que é o que Paulo começa a falar aqui no versículo 2. Ele diz: o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira coisa interessante é que Paulo diz o seguinte: este evangelho que eu fui separado é o evangelho de Deus. O que isso significa? A boa ideia do evangelho não partiu de homem nenhum. A ideia do evangelho partiu de Deus. Irmãos, nós poderíamos sentar aqui e pegar as pessoas que têm os melhores dons de liderança. Nós poderíamos fazer uma seleção aqui das pessoas mais inteligentes nessa sala. Nós poderíamos chamar os grandes teólogos do Brasil e do mundo e fazermos uma reunião e pensarmos: como nós podemos salvar a humanidade? A ideia do evangelho nunca passaria pela nossa cabeça. A mensagem do evangelho nunca passaria pela nossa mente, porque pensar no evangelho é algo que somente Deus poderia. No evangelho é algo que pensar.
Quem senão Deus poderia ter planejado? Enviaria a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo para nos resgatar. Quem senão Deus poderia ter planejado isso? Que ele nasceria de uma virgem, que ele viria debaixo da lei com perfeita obediência, guardaria a lei que você e eu quebramos todos os dias. Quem senão Deus poderia ter planejado isso? Que ele iria para uma cruz e seria levantado para morrer. Que todos os pecados de todas as pessoas que crescem nele seriam transferidos para ele, e ele carregaria os nossos pecados em seu corpo num madeiro. Quem senão Deus poderia ter planejado isso? Que ele seria tirado dessa cruz, sepultado em uma tumba emprestada, e ao terceiro dia seria ressuscitado dentre os mortos. Quem senão Deus poderia ter planejado isso? Que ele subiria às alturas, se assentaria à direita de Deus Pai, e que todos aqueles que invocassem o seu nome seriam salvos e estariam para sempre com ele. Quem senão Deus poderia ter planejado a mensagem do Evangelho? Quem senão Deus poderia ter pensado que um dia esse Jesus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, um dia voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra? Quem senão Deus poderia ter oferecido a nós a mensagem da salvação, as boas novas de Cristo Jesus de graça? Quem senão Deus poderia ter oferecido a pecadores destituídos da glória de Deus a oferta pelo pecado, o perdão dos pecados, a dádiva de ser reconciliado com o próprio Deus? Quem pensaria isso senão Deus? O Evangelho é o Evangelho de Deus. Ele teve a ideia do Evangelho desde antes da fundação do mundo. E Paulo continua dizendo que este Evangelho ele foi prometido nas Escrituras. Isso é muito importante porque muitas pessoas pensam que o Evangelho ele nasceu no Novo Testamento. Que o Evangelho começa a partir ali dos relatos do Evangelho, ou que o Evangelho começa a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas se você olhar e ler o Novo Testamento com atenção, você vai perceber que antes da morte e da ressurreição de Jesus, os discípulos já estavam pregando o Evangelho. O próprio Jesus estava pregando o Evangelho antes de ser morto e antes de ressuscitar. O Evangelho é uma mensagem muito mais abrangente do que apenas a morte e a ressurreição de Jesus. As boas novas é o anúncio da vinda do reino e da transformação de toda a nossa era. E essa mensagem começa lá no Antigo Testamento. Irmãos, o Evangelho não é o plano B de Deus. O Antigo Testamento, esse negócio de lei, de 10 mandamentos, deu errado. Poxa, o que eu vou fazer agora? Já sei. O Evangelho não é o plano B de Deus, porque o pecado não pegou Deus de surpresa. O Evangelho é algo que lá em Gênesis 3,15 já foi anunciado, que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da semente da serpente. Lá no Éden, quando o homem peca, o Senhor Deus faz para eles roupas de pele de animal, já apontando para o sacrifício de Jesus. Em Gênesis 12, a Bíblia nos diz que Deus prega o Evangelho a Abraão: bendito serão todas as nações por meio de ti e por meio do seu descendente. Em Êxodo 20, o que é a lei, senão o reflexo do próprio Jesus? O que é o livro de Levítico, meu irmão? O que são todos aqueles sacrifícios, senão um apontamento para a obra de Jesus Cristo? O que são os salmos, senão o Evangelho sendo cantado e orado? O Evangelho foi proclamado pelos profetas a Israel, anunciando as boas novas por meio deste rei que viria. Jesus está em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é banhado pelas boas novas do Evangelho. No Novo Testamento nós vemos plenamente o que é este Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho não é o plano B de Deus.
O Evangelho sempre esteve ali, apontando para a nossa salvação. E mesmo as pessoas do Antigo Testamento, como que elas eram salvas? Muitas pessoas se perguntam. As pessoas no Antigo Testamento eram salvas da mesma maneira que as pessoas são salvas no Novo Testamento, por meio da fé em Cristo Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, nem no Antigo nem no Novo Testamento, vai ser salvo pelas suas boas obras. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo porque ele ofereceu o sacrifício, não. Porque se eles oferecessem sacrifícios sem fé na promessa do Messias, eles seriam condenados. A salvação é por meio da fé. E aqueles que vieram antes do Messias, fé na promessa que ele viria. E nós que estamos depois, fé na obra que ele realizou na cruz. Mas todos, sem exceção, todos são salvos por meio da fé. Nenhum foi salvo por meio das obras, e ninguém vai ser salvo por meio das obras. É pela fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Amém, meu irmão? O Evangelho foi anunciado anteriormente aos profetas. E aí, Paulo diz o seguinte, versículo 3, qual é essa mensagem? Acerca de seu Filho. A boa notícia do Evangelho não é porque nós recebemos agora um novo padrão moral, não é porque nós recebemos agora uma nova ética. A boa notícia não é porque agora nós vamos prosperar financeiramente. A boa notícia do Evangelho não é porque agora nós vamos receber uma bênção. A boa notícia do Evangelho é que agora nós podemos ver o homem Cristo Jesus com clareza. A boa nova do Evangelho é uma pessoa. A boa nova do Evangelho é Cristo chegado até nós. A boa nova do Evangelho é Emanuel, Deus conosco. A boa notícia do Evangelho é: você estava separado deste homem. E agora você tem acesso novamente a Ele. Agora você pode contemplar a beleza deste homem, Jesus Cristo. Agora você pode ser fascinado pela beleza de Jesus. Você pode ser atraído como um imã que te puxa a contemplar as afeições de Cristo Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho. Sem o Evangelho você nunca veria Cristo Jesus. A boa notícia do Evangelho é que nós podemos contemplar Jesus. Em Efésios 3, Paulo diz: embora eu seja o menor dentre todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho revela realidades eternas, ele revela realidades infinitas e gloriosas. Irmão, se você está aqui hoje e você é Jesus, você não sabe o que você está perdendo. Jesus é a pessoa mais importante deste mundo. Jesus é a pessoa mais interessante deste mundo. Jesus é a pessoa mais bela deste mundo. Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter. Nada neste mundo se compara à beleza de Jesus. Nada neste mundo se compara ao fascínio de Jesus. Nada. Você pode continuar procurando em todos os lugares prazer, alegria, satisfação, mas você não vai encontrar fora de Jesus. Se você está aqui me ouvindo essa manhã e você ainda não viu este homem Jesus Cristo, hoje pode ser o dia que você vai se arrepender dos seus pecados e depositar a sua confiança na obra desse Jesus Cristo na cruz. João 17 diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo,
é que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós como escravos e servos de vocês por amor de Jesus Cristo. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queria que você fechasse seus olhos agora. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Existe um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo, e todo sustenta, e nele tudo subsiste. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Filho do Altíssimo, o príncipe da paz, a luz do mundo. Ele é manso e humilde, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele é o pão da vida, o Salvador do mundo, o bom pastor, Senhor dos senhores. Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele é o Messias, o Rei dos reis, o Filho amado, o Salvador. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Filho do homem, o Santo de Israel, o caminho, a verdade, a vida. O cabeça da igreja, a videira verdadeira. Ele é o sol da justiça, o supremo pastor e bispo das nossas almas, o alfa e o ômega, o sumo sacerdote, rei das nações. Ele é a porta, ele é o justo juiz, o rei da glória, autor e consumador da nossa fé e salvação. Ele é o advogado que temos junto ao Pai. Ele é aquele que havia de vir. Ele é o carpinteiro, a pedra viva e angular. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é a rocha, a luz dos homens, o libertador, o Filho de Deus, estrela da manhã. Ele é aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do teu sangue. Aquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo. O Evangelho é sobre o Senhor Jesus. O texto continua falando sobre as duas naturezas de Cristo. Diz que como homem ele era filho de Davi. O descendente de Davi queria se assentar no trono. Mas ao mesmo tempo diz que esse Jesus é Deus. O Espírito de santidade estava sobre ele. Jesus nunca pecou. E a prova disso é que ele ressuscitou dentre os mortos. E o nosso terceiro ponto, qual é a nossa resposta às boas novas de Cristo Jesus? O texto no versículo 5 diz: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A nossa resposta às boas novas de Cristo Jesus é rendição completa, é obediência completa, uma obediência que também é gerada pela fé. O Evangelho ele não apenas nos salva, mas o Evangelho também nos santifica.
O Evangelho não é apenas para nos livrar do pecado, mas é para nos dar uma vida de santidade que vem por meio da fé. A nossa única resposta ao Evangelho é dizer: Senhor Jesus, eis aqui o teu escravo. Voluntariamente, o escravo da orelha furada, ele vai lá e ele mesmo se oferece. E o texto ele diz: chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Irmãos, a nossa geração tem uma crise de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? A coisa mais importante não é saber quem você é, mas a quem você pertence. E por causa do Evangelho, hoje você pertence a Cristo Jesus. A vocês, levante as suas mãos, vamos nos colocar em pé. Os irmãos da música, no versículo 7 eu quero ler aqui e adaptar. Levante as suas mãos. A todos vocês que estão em Roma, mas a todos vocês que estão aqui neste salão me ouvindo, a todos vocês que estão em casa, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.